Você usou bastante a palavra automatizado. Uhum. E como é que você está usando, então, tecnologia? E como é que você vê o uso de tecnologia hoje no seu dia a dia, nessa automação? Como é que você vê isso no seu time? Então, eu acho que ainda a gente está numa fase de descoberta de tudo que a tecnologia pode fazer pela gente. Tá. Porque, por mais que a gente tenha novas demandas, é um mercado muito antigo que sempre fez as coisas de uma mesma maneira. Então, eu acho que a gente está no ponto de a gente nos criticamos aqui para não fazer as coisas repetitivas ou não, ou como a gente pode mudar os nossos processos, mas eu acho que ainda falta por todo assim, o entendimento de tudo que a tecnologia pode fazer pra gente, tá? Um dia desse eu e o Cris estava falando sobre o Copilot lá e tal, como é que... E eu comecei a perguntar da Mel pro Copilot, que eu queria saber o que acontecia. Então, assim, a tecnologia está avançando muito mais rápido do que a gente ainda está tendo a capacidade de aproveitar ela, tá? Então, por isso que se faz necessário cada vez mais, talvez, uma imersão das pessoas de entender o que a tecnologia faz. Tá. Então, eu acho que, assim, a gente quer muito, a gente precisa muito, mas essa cultura não está disseminada na cabeça das pessoas todas ainda. Eu acho que a gente tem um dever de casa muito importante nosso de nivelar esse conhecimento. Tirar essa zona de conforto do que eu faço hoje versus o que pode ser feito de um modo diferente. Entendi. Eu queria puxar um pouquinho, voltar. A gente estava falando aí do perfil do cliente, ele vem mudando ao longo desses anos, né? A própria Vivio, o negócio dela era muito voltado ao B2B, Isso. e hoje meio que está caminhando para um B2B2C, né? Já tem a questão ali de... Hoje vocês já entregam para o CPF. Eu queria entender para sua área o quão grande foi esse desafio de começar a ter um CPF na ponta ali de toda essa jornada, cara. Isso é bem legal, porque, vamos lá, né? Quando a gente começou isso tudo, a gente se inspirou até nesses portais, tudo mais nos grandes players do varejo, tá? Esses grandes players, e quando a gente compra alguma coisa na pessoa física, a gente tem muito aquela ansiedade de saber se faturou, se chegou, quando tá vindo, se vai chegar e tal, porque é um desejo que você tá realizando ali. No B2B, a gente não tem tanto esse anseio. Eu me coloco no lugar de um comprador de uma grande rede. Se ele receber um status de cada ordem de compra que ele botar, a vida dele vai ficar uma loucura. Então, a gente fez uma plataforma muito mais passiva no primeiro momento. Ela recebia, então era a demanda, ela estava ali estática. Por mais que a gente atendesse pelo WhatsApp e tudo mais, mas era uma comunicação passiva. A partir da hora que a gente começou a trabalhar com operadoras de saúde, então, como funciona isso? A operadora, o paciente está em home care, a operadora dá autorização, lá dá o token dela, liberando que a gente entregue o medicamento na casa desse paciente. Aqui você começou a trabalhar com o B2C, com medicamento, então é a cura da pessoa que você está proporcionando. Então, qualquer intercorrência, qualquer coisa, você está trabalhando com uma ansiedade muito grande, não só do paciente, mas dos familiares. Tá? Então, a nossa grande virada agora foi o seguinte... como a gente pega essa base toda que é mais passiva e torna ela ativa. Como eu consigo chegar e como é que eu começo a gerenciar a expectativa desse cliente. Tá? Então, eu acho que é a nossa onda de desenvolvimento agora. Como, vou dar um exemplo simples. É como quando eu estou faturando o medicamento, antes de eu embarcar, eu mando um WhatsApp para confirmar o endereço, para confirmar o horário. Porque o índice de no-show, né, de entrega com ocorrência é muito alto na pessoa física. Porque muitos medicamentos você não pode deixar em portaria, você tem... verdade. Você tem algumas coisas até... As pessoas, às vezes, não querem que outros saibam que ela está sendo tratada. Então, é um pouco mais sensível do que você entregar uma camisa, por exemplo, né? E muitos desses medicamentos não são refrigerados, então você tem um controle térmico que você não pode deixar ele a muito tempo exposto. Então, a gente está fazendo uma virada agora para tracionar e ser mais ativo na comunicação. Ser preciso e cuidar com o gerenciamento de expectativa. Que é o seguinte, por exemplo, se eu tiver algum problema e eu vou ter algum problema, o nosso bot vai no dia 1 e diz para a pessoa, já sabemos, identificamos que o seu medicamento ainda não chegou, já faremos contato com você. Para tirar um pouco dessa angústia. Que legal. Outro lado, como você vai estar em casa, esse é seu endereço, você está precisando de mais alguma coisa? Então eu acho que a gente vai entrar agora numa onda que a gente está chamando talvez de Mel 2020, que é o seguinte, como é que a Mel vai mudar
o conceito dela de atender uma companhia para conversar com o consumidor, vamos chamar assim.